Olá pessoal, na última segunda-feira uma reunião envolvendo os presidentes do Senado Federal Rodrigo Pacheco e da Câmara dos Deputados Arthur Lira e o ministro da Economia Paulo Guedes definiu os próximos passos de como será a reforma tributária. Depois do encontro, o senador Rodrigo Pacheco comentou a reunião. Vamos ouvi-lo. No encontro de hoje com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, tivemos um consenso de que a reforma tributária é fundamental, urgente, que precisamos simplificar o sistema de arrecadação, mas sem gerar aumento de carga tributária aos contribuintes brasileiros. Parte disso será da incumbência do Senado Federal, inclusive a discussão constitucional, a reforma constitucional em matéria tributária, caberá ao Senado tramitar. Assim como também o programa de regularização tributária, um novo refis, para poder socorrer pessoas físicas e jurídicas nessa regularização tributária. A Câmara dos Deputados ficará incumbida de uma série de projetos de iniciativa do Poder Executivo que discutam a base de imposto de renda, de IPI, de PIS e COFINS. Então há uma comunhão de esforços entre as duas casas, devidamente alinhadas com o Poder Executivo, para que possa haver a mais ampla possível reforma tributária no Brasil. Como ele disse, a reforma será fatiada, ficando partes com a tramitação iniciada na Câmara dos Deputados e parte terá o início da tramitação no Senado Federal. Vamos entender qual parte da reforma cada uma das casas legislativas ficará responsável? Então, pelo entendimento estabelecido entre a cúpula do Congresso Nacional e o Executivo de como será a reforma tributária, ficará no Senado a discussão dos seguintes temas: as mudanças na Constituição necessárias para a reforma da Previdência, assim como o novo refis, um programa de regularização tributária de autoria do próprio senador Rodrigo Pacheco, inspirado no antigo PERT. Lembrando aqui que o ministro Paulo Guedes já se pronunciou contrário a esse novo refis. Em uma declaração dada no início de maio, o ministro da Economia chegou a dizer o seguinte, abre aspas, nós preferimos desenhar uma nova ferramenta que é a transação tributária. Já recuperamos 80 bilhões, fecha aspas. Segundo o Valor Econômico, o Senado deverá aproveitar uma boa parte do texto feito pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que foi o relator da comissão mista sobre a reforma tributária. E como será a reforma tributária na Câmara? Caberá aos deputados a votação dos projetos que forem enviados ao Congresso pelo Executivo, que são os seguintes: a discussão sobre a base de cálculo do imposto de renda e a unificação do PIS e da COFINS em um único imposto. A questão do imposto de renda fazia parte da plataforma de governo do presidente Jair Bolsonaro enquanto era candidato. Na campanha presidencial, ele chegou a defender a isenção de imposto de renda para quem recebesse até 5 salários mínimos, o que equivaleria, em valores de hoje, em algo próximo a 5.500. Para vocês terem uma ideia da diferença, hoje a faixa de isenção do imposto de renda está em R$ 1.903,98. Já em relação às unificações dos impostos, em julho do ano passado, o governo enviou para o Congresso uma proposta de reunir o PIS e a COFINS em uma mesma contribuição sobre o valor agregado. Esse novo imposto se chamaria Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, ou simplesmente CBS, e contaria com uma alíquota única de 12%. O governo está especialmente interessado nessa unificação de impostos e tem pressa em relação a esse tema. E essa pressa tem um motivo especial. O secretário da Fazenda do Ministério da Economia disse na semana passada que a decisão do STF de tirar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS vai ter um impacto significativo na arrecadação. Se você ainda não viu, eu te convido a assistir o vídeo que fizemos explicando essa decisão do Supremo e o impacto dela nas compensações tributárias. E já aproveito para te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não for inscrito, para que você não perca nenhum conteúdo que postamos por aqui. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês e aqui embaixo na descrição desse vídeo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ontem, enquanto falava para uma plateia de empresários em um evento do BTG Pactual, explicou que o que eles estão tentando articular é uma reforma tributária possível. Vamos ouvir o que ele disse. Uma reforma tributária muito importante, tão falada e propalada, eu defendo sim, e muitas vezes eu falo enfatiamente e recebo críticas. A gente pode usar diversos adjetivos para fazer, mas o que nós temos que fazer é fazermos uma reforma possível para o momento, que simplifique, que desburocratize, que não aumente a carga tributária, que dê segurança jurídica. Se nós alcançarmos pelo menos 3 desses 4 pilares, nós vamos entregar um legado para a população brasileira e vamos tocar, a partir da próxima semana,
já com a indicação de relatores, a reforma da renda, com projetos de lei, né, com quórum infraconstitucional, de maioria simples, discutindo a CBS, discutindo o imposto de renda, pessoa física, jurídica e dividendos, discutindo o IPI seletivo, se for o caso agora ou na PEC, discutindo o passaporte tributário, ou com algum viés aí para as micro e pequenas empresas também, mas discutindo também o texto da PEC, né, que é a reforma do consumo, onde vão gerar ali maiores turbulências, eu não tenho dúvida, com relação às discussões de ICMS, ISS e outras afinidades aí que são pertinentes aos entes federativos e ao mercado como um todo. Então, nós vamos para essa discussão, mas na discussão de uma PEC possível. A PEC começará pelo Senado, as matérias infras pela Câmara e pelo Senado, se dividindo para que todos tenham seus espaços de discussão e que a gente vá se revezando nas aprovações e consequente envio para as outras casas. Dois temas polêmicos, quando falamos em como será a reforma tributária, também foram abordados pelo presidente da Câmara dos Deputados. Arthur Lira foi enfático ao esclarecer que não há intenção de aumentar a carga, mas também pontuou que em um momento de crise como o que estamos enfrentando, o governo não pode abrir mão da arrecadação. Já em relação a uma volta da CPMF, que vem sendo chamada pela equipe econômica do governo de Impostos sobre Transações Digitais, Lira defendeu que o tema precisa ser ainda muito amadurecido e só deve ser considerado em último caso. Bom, pessoal, isso era tudo que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Eu vou te pedir também para comentar aqui embaixo, falando o que você achou desse vídeo, se as informações foram úteis para você. Nós vamos adorar saber a sua opinião. Se você tiver gostado do conteúdo, não deixe de dar o seu like. Isso nos ajuda, nos impulsiona a trazer informações de qualidade diariamente para vocês. Também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente vem publicando por aqui. Desejo a todos uma excelente semana. Um grande abraço, nos encontramos aqui novamente no próximo vídeo. Tchau, tchau!